Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espera no Senhor e seja corajoso. Fortifique-se teu coração, espera no Senhor. Salmo 26, versículo 14. Em nossa vida, a libertação de qualquer escravidão requer um processo doloroso. Firmemos nesta Eucaristia o propósito de nunca nos afastarmos do Senhor, a fim de alcançarmos a terra prometida que Ele nos prepara. Nesse tempo de Quaresma, somos convidados à conversão. Deus quer ser reconhecido na pessoa do nosso irmão. Vamos diante de Deus nos reconciliarmos. Reconciliar com Deus é reconhecer que nós somos falhos e reconhecer também que o outro que errou em relação a nós também é falho e tem direito do nosso perdão. Vamos assim oferecer para Deus o verdadeiro amor, reconciliando-nos com Ele, com o nosso irmão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro dos Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor
respondeu: faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 101. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocarmos, atendei-me sem demora. Reze comigo. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade. Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chega até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 21 a 30. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Semente é de Deus a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: quem és tu, então? Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou
e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão, hoje na primeira leitura do livro dos Números, 21, 4 a 9. Os filhos de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. E durante a viagem, o que aconteceu? O povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? E aí eles vão se queixar. Não há pão, falta água. E já estamos com nojo desse alimento miserável. Tenhamos cuidado com a murmuração. A murmuração é o pecado da ingratidão, principalmente no que se refere a murmurar do alimento que recebemos, cuspir no prato que comemos. E devemos nos perguntarmos a nós mesmos: e eu agradeço a Deus o alimento que recebo todos os dias? Agradeço a Deus pelo alimento espiritual também, a palavra como nós estamos nos alimentando neste momento, e a Eucaristia, dizer obrigado aos domingos ao menos? Ou sou mais um desses a murmurar das bênçãos que recebo e até murmurar das bênçãos que nem recebemos porquanto nem buscamos, como é o caso da Eucaristia? Tenhamos cuidado. A murmuração é um pecado que ofende a Deus. A gente vai ver que Moisés, ele viveu no deserto. Veja, se aquele povo que era escravo sentiu falta do Egito, da escravidão, imagina Moisés, que vivia na mordomia do rei. Ele não precisaria defender um hebreu se ele não quisesse. Quando ele foi defender um hebreu, matando aquele que oprimia, maltratava um dos hebreus, para não morrer, ele vai fugir para o deserto. E viveu no deserto. Imagina Moisés, que tinha de tudo no palácio do rei, passou a morar no deserto, cuidar dos rebanhos. Vida de deserto não é fácil. Mas Moisés, ele era um homem provado por Deus. Por isso fora escolhido para ser o pastor daquele rebanho no deserto. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. Isso é o sinal da justiça de Deus. Quando o povo erra e o pecado é grave, ele não tem que bater o pé e dizer eu quero as bênçãos, não. Ele tem que fazer penitência, e aquelas serpentes requeriam daquele povo penitência. Quando nós erramos muitas vezes, ainda queremos receber bênçãos, ainda reclamamos muitas vezes de que as coisas estão difíceis. Quando erramos, é sinal de que falta penitência. E aí está, nesse tempo da Quaresma, principalmente nesse tempo da Semana Santa, o momento de nos reconciliarmos com Deus, de procurarmos Deus no Santíssimo Sacramento da confissão, de nos confessarmos como este povo que vai reconhecer diante de Moisés dizendo: pecamos falando contra o Senhor, contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Esse povo, ele confessou o seu pecado de uma certa forma. E Moisés vai interceder pelo povo porque o povo se arrependeu. Quando nós não nos arrependemos, as serpentes e os venenos vêm aí atrás.
E é o que está acontecendo nesses tempos. O tempo da justiça de Deus tem aumentado, porque o povo peca, mas não se arrepende. E aí, para remediar, o que Deus vai dizer? Faz uma serpente abrasadora e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés, o sacerdote real, conforme a ordem de Melquisedeque, ali representando figurativamente ali Jesus Cristo, que também seria levantado numa haste de madeira, desta feita, ele vai também remediar nossos pecados. E Moisés fez uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. E a gente olhando assim, quanto é importante nós termos Cristo crucificado. A cruz tem que ter Cristo crucificado. E não é isso daí uma idolatria, assim como não foi uma idolatria a própria serpente que Deus mandou levantar no deserto. Cristo também continua sendo este remédio contra as picadas da serpente, que hoje são os pecados que a humanidade comete. E quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, o que acontecia? Ficava curado. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Cristo também hoje. Deus manifestou o poder dele por meio de Moisés e agora o sacerdote real, aquele que veio como sendo o próprio Deus, ele se coloca para interceder por nós e ele próprio está pendurado numa haste, a cruz, tendo em vista a remissão de nossos pecados. E no Salmo responsorial, o Salmo 101, nós cantamos: ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Nós cantamos assim porque queremos que Deus escute a nossa oração, não é verdade? Quantas vezes a gente quer que Deus escute o nosso clamor? Quantas vezes achamos que Deus até oculta a sua face de nós? Quando estamos angustiados diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, nossas tribulações, não vamos nos desanimar, porque Deus, ele inclina o seu ouvido para nós. Quando o invocamos, ele atende sem demora, porque o Senhor olhou lá do alto céu para a terra, para os gemidos dos cativos, escutar, e justamente como diz o Salmo, e da morte libertar os condenados. E por isso nós cantamos: ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Quando nós clamamos a Deus, ele escuta. A justiça de Deus, ela dura uma noite, mas a misericórdia é para a vida inteira. Confiemos na misericórdia de Deus, porque Deus nos castiga para nos voltarmos a Ele, para não nos perdermos eternamente, porque o maior castigo era se Deus nos deixássemos perder eternamente, perder a nossa vida, a nossa salvação eterna. Deus, ele nos coloca justamente diante dos castigos deste mundo para que nos voltemos a Ele. E devemos nos perguntarmos a nós mesmos: e eu, diante dos castigos, que vamos colocar até entre aspas, não é castigo, é daquele mal que eu mesmo planto e colho, eu me volto para Deus? E no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 21 a 30, Jesus vai dizer aos fariseus: eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado, porque para onde eu vou, vós não podeis ir. Morrereis nos vossos pecados. Por que morrereis no vosso pecado? Porque não acreditaram em Jesus. Jesus Cristo disse: não acreditais que eu sou. Quem é eu sou? É o próprio Deus, aquele Deus que disse para Moisés, que Moisés perguntou, e quando eles perguntarem qual é o teu nome, que eu vou dizer, Deus disse: eu sou. O próprio Jesus tentou abrir os olhos dos fariseus, mas eles não enxergaram, não entenderam nada do que Jesus falara.
E eu? Já abri meus olhos? Entendi a mensagem de Jesus? Já morri para o pecado? Ou a gente morre no pecado ou morre para o pecado? E eu? Já morri para o pecado? E é o correto. É a escolha que a gente deve fazer, morrer para o pecado e não morrer no pecado. Morrer no pecado é justamente desconhecer e rejeitar a graça e a salvação de Deus, a misericórdia que Deus quer realizar em nós. Portanto, vamos buscar entender a proposta de Jesus, que quer justamente nos auxiliar na prática da boa obra, fazendo bem, buscando realizar a vontade de Deus. A mentalidade do mundo é diferente do modo de pensar de Deus. E se queremos alcançar a salvação eterna, é necessário nós morrermos para este mundo, para que nosso pecado seja crucificado com Cristo. E Jesus continuou a dizer: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. E assim ele vai concluir dizendo: disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditar que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Portanto, não reconhecer Jesus e nem acreditar no seu mistério é o estado mais deplorável de uma alma. Ela está justamente recusando-se a alcançar a vida eterna. Jesus veio para revelar o amor de Deus ao mundo. Só quem pode nos tirar da morte, do pecado, é Jesus Cristo, que veio justamente em nome do Pai para revelar ao mundo a sua misericórdia. Por isso, Jesus vai dizer: tenho muitas coisas a dizer-vos, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Deus fala para nós claramente que ele é. Os fariseus pediram provas, e eu preciso de provas para manter firme minha fé. Os judeus perderam tempo alimentando a incredulidade, esperando por sinais. Devemos assumir verdadeiramente o nosso chamado, que é um chamado à conversão. Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. E eu sou daqui de baixo do mundo? Ou me identifico com Cristo para morar com Ele na glória? Se estivermos passando por muitas tribulações, por incertezas, vamos nos motivar nesse Espírito de Cristo que Ele quer para nós, que vençamos assim como Ele venceu. Coragem, eu venci o mundo. Nós também não somos deste mundo, estamos aqui de passagem, portanto, para nos dizermos mortos para o pecado. Para mim, o que significa viver na terra com os olhos voltados para o céu? Cristo quer que vivamos neste mundo como se aqui não vivêssemos mais. E é essa proposta que justamente abraçaram os santos e que Cristo quer que nós abracemos também. É a proposta de morrer para este mundo, não olhar mais para trás, olhar para frente. Se erramos, pecamos, deixemos os pecados para trás. O que importa é daqui para frente. E Cristo espera isso de nós. E Jesus vai continuar a falar: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Portanto, Jesus foi elevado no Calvário. E Jesus falava e muitos acreditaram nele. Reconhecer quem é Jesus nos dá justamente essa possibilidade de entender o seu projeto, de aderir ou não. Porque esse projeto exige compromisso. É uma escolha que Deus nos dá o livre-arbítrio de seguirmos ou não. Temos, portanto, dois caminhos a escolher: seguir ou não a proposta de Jesus. A escolha ao projeto de Jesus terá como consequência perder tudo neste mundo, abandonar tudo, tendo em vista aquilo que queremos alcançar, a vida eterna. Ó Jesus, Divino Mestre, Tua presença
continuava a incomodar os judeus que não acreditaram e nem compreenderam teu ensinamento. Não acreditavam nas tuas palavras, porque não conheceram o Pai, nem quiseram abraçar tua proposta de amor, de paz e justiça. Ajuda-nos, Jesus, a responder ao teu chamado à conversão. Ajuda-nos a conhecer o Pai, praticando a justiça, a paz, o amor e o perdão. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.